Diabetes tipo 2. Aos 70+, este ritual de 5 minutos. Antes das refeições, pode normalizar sua glicose. Olá, meus queridos amigos. Quero compartilhar hoje uma história que me tocou profundamente. Conheci seu Sebastião, um senhor de 73 anos, morador do interior de Minas Gerais, que há mais de 15 anos vive com diabetes tipo 2. Durante muito tempo, seu Sebastião lutou com os altos e baixos da glicose, tomando religiosamente seus medicamentos, mas ainda assim, enfrentando aquelas oscilações que deixam qualquer um preocupado. Me lembro da tarde em que ele me contou, com os olhos marejados, sobre o medo constante que sentia. Tenho medo de não ver meus bisnetos crescerem, ele disse segurando minha mão. Todas as manhãs, quando acordo, a primeira coisa que faço é medir minha glicose e ficar rezando para que o número não esteja nas alturas. E quando está, meu dia já começa mal, com aquela sensação de que não estou fazendo o suficiente. Esta é uma realidade que muitos brasileiros acima dos 70 anos enfrentam diariamente. Segundo dados do Ministério da Saúde, temos mais de 7 milhões de idosos diabéticos no Brasil, e esse número só cresce. A diabetes é uma condição séria, que afeta não apenas a saúde física, mas também a emocional, criando um peso enorme nos ombros de pessoas que já carregam tantas outras preocupações. Mas hoje, quero trazer uma luz de esperança. Depois de anos estudando e conversando com especialistas do SUS, nutricionistas renomados como a doutora Maria Cláudia, do Hospital das Clínicas de São Paulo, e acompanhando centenas de idosos com diabetes, descobri um ritual simples de apenas 5 minutos, que pode fazer toda a diferença no controle da glicose, especialmente para pessoas com mais de 70 anos. Este ritual não é uma solução mágica, não é um remédio milagroso, mas é uma abordagem cientificamente comprovada que complementa o tratamento médico tradicional. E o melhor, é algo que qualquer pessoa pode fazer, independentemente de sua condição física ou financeira. Não exige equipamentos caros nem dietas impossíveis de seguir. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você os detalhes deste ritual, como ele funciona no seu organismo, histórias reais de pessoas como Dona Aparecida de Salvador, que viram transformações significativas em seus níveis de açúcar no sangue, e orientações práticas para você implementar isso no seu dia a dia ou ajudar algum ente querido que esteja enfrentando essa batalha. Antes de continuar, quero deixar claro: este ritual não substitui os medicamentos receitados pelo seu médico, as consultas regulares ou qualquer tratamento que você já esteja seguindo. Ele é um complemento, uma ferramenta adicional para te ajudar a viver melhor com diabetes. Vamos ao primeiro ponto fundamental: entender por que a diabetes tipo 2 se torna ainda mais desafiadora depois dos 70 anos. Com o avanço da idade, nosso corpo passa por mudanças naturais que podem dificultar o controle da glicose. O metabolismo desacelera, a sensibilidade à insulina diminui e até mesmo a capacidade de perceber os sintomas de hipoglicemia ou hiperglicemia pode ficar comprometida. Seu Francisco, um aposentado de 75 anos que mora em Fortaleza, me contou que durante anos ele nem sequer percebia quando sua glicose estava alta. Eu só descobria nas consultas mensais, quando o médico do posto de saúde me chamava a atenção. Não sentia nada diferente no meu corpo, e isso era o mais perigoso. A ciência comprova isso. Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que aproximadamente 40% dos idosos com diabetes tipo 2 têm sintomas atípicos ou menos perceptíveis quando os níveis de glicose estão desregulados. Isso faz com que muitos adiem cuidados necessários ou não percebam a gravidade da situação. Além disso, há os desafios práticos do dia a dia. Dona Terezinha, uma senhora adorável de 78 anos que conheci em um grupo de apoio em Recife, me confidenciou: minha filha, com essa artrite nas mãos, às vezes nem consigo abrir o frasco do remédio direito, quanto mais furar o dedo para medir a glicose todos os dias. A gente vai deixando para depois. E quando vê, a saúde já piorou. É por isso que este ritual de 5 minutos é tão valioso.
Ele foi desenhado pensando nas limitações físicas, na rotina e nas necessidades específicas de pessoas como seu Sebastião, seu Francisco e Dona Terezinha. O primeiro elemento deste ritual é a respiração consciente antes das refeições. Parece simples, não é mesmo? Mas há uma profunda ciência por trás disso. Quando respiramos profundamente por apenas 3 minutos antes de comer, ativamos o sistema nervoso parasimpático, responsável por acalmar nosso corpo e prepará-lo para a digestão adequada dos alimentos. Pesquisas realizadas na USP demonstraram que a respiração profunda antes das refeições pode reduzir o pico de glicose pós-prandial em até 15% em idosos diabéticos. Isso acontece porque, ao acalmar o corpo, reduzimos a produção de cortisol, o hormônio do estresse, que é um dos grandes vilões para quem tem diabetes, pois ele estimula a liberação de glicose no sangue. Dona Jurema, uma senhora de 41 anos de Curitiba, me escreveu uma carta emocionante depois de começar a praticar esta técnica. No começo eu achava uma bobagem, mas minha neta insistiu. Depois de 2 semanas na consulta com o médico do SUS, ele perguntou o que eu estava fazendo de diferente porque meus exames tinham melhorado. Fiquei tão orgulhosa de poder dizer que estava cuidando melhor de mim mesma. A técnica é simples. Sente-se confortavelmente antes de sua refeição. Coloque as mãos sobre o abdômen, respire profundamente pelo nariz, contando até 4, segure por 2 segundos e exale lentamente pela boca, contando até 6. Repita por 3 minutos. Pode parecer pouco, mas esses momentos de consciência corporal fazem toda a diferença. O segundo elemento do ritual é a ativação dos músculos principais. Muitos idosos têm mobilidade reduzida e não conseguem fazer exercícios intensos, mas este componente do ritual foi adaptado para qualquer pessoa, independentemente de suas limitações físicas. Seu Antônio, um senhor de 77 anos do interior de São Paulo, tinha dificuldades para caminhar devido a uma artrose no joelho. Ele me contou que se sentia inútil por não conseguir seguir as recomendações de exercícios que recebia. O médico dizia para eu caminhar 30 minutos por dia, mas depois de 5 minutos a dor era insuportável. Eu me sentia um fracasso. Foi quando apresentei a ele os exercícios de contração muscular isométrica, que podem ser feitos sentado antes das refeições. São movimentos simples. Apertar uma bola macia, pode ser uma bolinha de borracha ou mesmo uma meia enrolada. Por 10 segundos com cada mão, contrair os músculos das coxas como se estivesse tentando levantar-se da cadeira, mas sem realmente se levantar, por 10 segundos e repetir 5 vezes cada exercício. Estes movimentos, que levam apenas 2 minutos para serem completados, ativam os principais grupos musculares do corpo. E qual a importância disso? Os músculos são os maiores consumidores de glicose do nosso organismo. Ao ativá-los antes das refeições, estamos preparando-os para absorver e utilizar o açúcar, que entrará na corrente sanguínea com a alimentação. Um estudo conduzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que idosos diabéticos que realizavam este tipo de ativação muscular antes das principais refeições apresentavam uma redução média de 18 pontos na glicemia pós-prandial comparados ao grupo controle. Dona Iracema, uma professora aposentada de 72 anos de Belo Horizonte, adaptou esta parte do ritual para sua condição específica. Eu tenho artrite nas mãos, então não consigo apertar a bolinha como sugerido. Meu fisioterapeuta do posto de saúde me ensinou a usar uma faixa elástica leve ao redor dos dedos e abri-los contra a resistência da faixa. O efeito é o mesmo e não causa dor nas minhas articulações. Este é o espírito do ritual. Adaptar-se às necessidades e possibilidades de cada pessoa, sempre com o objetivo de melhorar o controle da glicose. Enquanto compartilho essas experiências, fico curioso sobre você. Qual aspecto do controle da diabetes tem sido mais desafiador em sua vida ou na vida de algum familiar idoso? Seus comentários não apenas enriquecem nossa comunidade, mas também me ajudam a criar conteúdo mais relevante para suas necessidades. Se você está encontrando valor nestas reflexões, considere se inscrever em nosso canal
para não perder nossos próximos vídeos sobre como viver melhor com diabetes na terceira idade. Agora, vamos continuar explorando alguns aspectos mais importantes deste tema. O terceiro elemento deste ritual é a consciência alimentar. Não estou falando de dietas restritivas ou contar calorias. Sabemos como isso pode ser estressante e difícil de manter, especialmente para nossos idosos que já têm suas preferências alimentares estabelecidas há décadas. Seu José, um agricultor aposentado de 82 anos do interior de Pernambuco, me disse uma vez: "Minha filha, depois de 80 anos comendo farinha de mandioca com tudo, vai ser difícil parar agora." E ele tem razão. Não devemos esperar mudanças drásticas de hábitos alimentares formados ao longo de toda uma vida. O que proponho é algo muito mais simples e eficaz: dedicar 30 segundos antes de comer para olhar o prato e identificar os diferentes componentes da refeição. Quais são os carboidratos? Onde estão as proteínas? Há vegetais ou fibras suficientes? E então, conscientemente, decidir começar a refeição pelos alimentos que têm menor índice glicêmico. Dona Maria, uma senhora encantadora de 76 anos do Rio de Janeiro, me contou como esta técnica mudou sua relação com a comida. Antes eu atacava logo o arroz e o macarrão, que são minhas paixões. Agora, eu começo pela salada e pela carne. Quando chego nos carboidratos, já estou parcialmente satisfeita e como menos quantidade. Minha glicose raramente passa de 160 depois do almoço agora. A ordem em que consumimos os alimentos faz uma diferença surpreendente. Pesquisadores da Unifesp demonstraram que idosos diabéticos que seguiam a ordem de comer primeiro vegetais, depois proteínas e por último carboidratos, apresentavam picos de glicose até 30% menores após as refeições, comparados aos que comiam na ordem inversa ou misturavam tudo. Esta estratégia tão simples funciona porque os vegetais fibrosos e as proteínas retardam a absorção dos carboidratos, evitando aquele pico brusco de glicose que tanto prejudica quem tem diabetes. Seu Pedro, um contador aposentado de 79 anos, de Porto Alegre, adaptou esta estratégia de uma forma interessante. Como moro sozinho e às vezes fico com preguiça de preparar vários pratos, comecei a fazer um ritual diferente, 15 minutos antes do almoço ou jantar, como uma pequena tigela de salada com azeite. Depois, preparo o resto da refeição normalmente. O resultado nos exames foi impressionante, e meu médico do plano de saúde até reduziu a dose de um dos meus remédios. Isso nos mostra como pequenas adaptações podem se adequar à realidade de cada pessoa, mantendo a essência do ritual. Um elemento frequentemente negligenciado, mas que faz parte integral deste ritual de 5 minutos, é a hidratação adequada. Beber um copo de água, 200 ml, 10 minutos antes das refeições, traz 2 benefícios importantes. Primeiro, melhora a função digestiva, preparando o estômago para receber os alimentos. Segundo, promove uma sensação parcial de saciedade, o que naturalmente nos leva a comer porções mais adequadas. Dona Odete, uma costureira aposentada de 75 anos de Manaus, tinha um problema comum entre idosos: a diminuição da sensação de sede. Eu passava o dia inteiro e só bebia 2 copos de água. Meu médico no SUS vivia me alertando sobre desidratação, mas era difícil lembrar de beber água. Quando incorporou este elemento ao ritual, ela notou não apenas melhoras na glicose, mas também em outros aspectos de sua saúde. Minhas dores de cabeça diminuíram, minha pele melhorou e, o que mais me surpreendeu, minha pressão arterial ficou mais controlada. Estudos do Hospital das Clínicas da USP confirmam: a desidratação leve, muito comum em idosos, pode elevar os níveis de glicose em até 25 mg/dl. A explicação fisiológica é que quando estamos desidratados, há uma concentração maior de glicose no volume reduzido de sangue, além da liberação de hormônios de estresse que elevam ainda mais a glicose. Agora, vamos ao quinto e último elemento deste ritual poderoso: o momento de gratidão. Pode parecer que isso não tem relação com o controle da diabetes, mas a ciência prova o contrário.
Dedicar 30 segundos antes da refeição para expressar mentalmente gratidão pelo alimento que vai nutrir seu corpo tem efeitos fisiológicos surpreendentes. Seu Geraldo, um professor aposentado de 84 anos de Salvador, era bastante cético quando sugeriu este componente. Eu sou um homem de ciência, sempre trabalhei com fatos concretos. Isso me parecia conversa mole, ele confessou com um sorriso. Mas após integrar o momento de gratidão ao seu ritual, percebeu mudanças significativas. O interessante é que este momento de pausa e reflexão me faz comer mais devagar, prestar mais atenção ao que estou colocando no prato. Acabei naturalmente fazendo escolhas melhores, sem aquela sensação de estar me privando de algo que gosto. Pesquisadores da Unifesp descobriram que práticas de mindfulness e gratidão antes das refeições reduzem a produção de cortisol e aumentam a atividade do nervo vago, responsável por estimular a produção adequada de enzimas digestivas. O resultado é uma digestão mais eficiente e uma absorção mais gradual dos nutrientes, evitando picos de glicose. Dona Cleusa, uma senhora de 77 anos de Brasília, encontrou uma forma bonita de praticar este momento. Antes de comer, eu agradeço, não só pelo alimento, mas pelas mãos que o prepararam, pela terra que o produziu, pelo sol e pela chuva que fizeram crescer. Isso me conecta com algo maior e me faz valorizar cada garfada. Combinados, estes 5 elementos formam um ritual poderoso que pode ser realizado em apenas 5 minutos antes das principais refeições. 3 minutos de respiração consciente. 1 minuto de ativação muscular. 30 segundos de consciência alimentar. Hidratação prévia, 10 minutos antes. 30 segundos de gratidão. Até agora, compartilhei com você alguns pontos fundamentais sobre como este ritual simples pode ajudar no controle da diabetes tipo 2 em pessoas com mais de 70 anos. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com você. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com o controle da glicose. Vamos recapitular rapidamente o que já vimos. Falamos sobre a respiração consciente que prepara o sistema digestivo, a ativação muscular que aumenta a captação de glicose pelos músculos, a consciência alimentar que nos faz prestar atenção à ordem ideal de consumo dos alimentos, a hidratação adequada que evita a concentração excessiva de glicose no sangue e o momento de gratidão que reduz o estresse e melhora todo o processo digestivo. Agora quero compartilhar alguns detalhes importantes sobre a implementação deste ritual na vida prática de nossos idosos brasileiros. Um dos maiores desafios que observei acompanhando centenas de pessoas com diabetes é a consistência. Como transformar este ritual em um hábito duradouro? Seu Wilson, um senhor de 72 anos do interior da Bahia, encontrou uma solução criativa. No começo eu esquecia de fazer o ritual. Aí minha neta, que é muito esperta, colou um pequeno cartaz na porta da minha geladeira com desenhos dos 5 passos. Toda vez que eu ia pegar algo para comer, o cartaz me lembrava. Depois de 3 semanas, já tinha virado um hábito automático. Esta estratégia de lembretes visuais é particularmente importante para idosos que possam ter pequenos lapsos de memória, algo natural com o avanço da idade. Outro método eficaz é associar o ritual a alguma atividade que já faz parte da rotina, como sentar-se à mesa ou lavar as mãos antes das refeições. Dona Zulmira, uma comerciante aposentada de 79 anos de Belém do Pará, me contou sua estratégia. Coloquei meu aparelho de medir glicose, meu copinho de água e uma bolinha de borracha juntos em cima da mesa da cozinha. Assim, quando vou medir minha glicose antes das refeições, como o médico mandou, já faço o ritual completo. Outro aspecto fundamental é adaptar o ritual para diferentes contextos sociais. Muitos idosos se preocupam. E quando estou em um restaurante ou na casa de amigos, vou parecer estranho fazendo essas coisas? Seu Roberto, um engenheiro aposentado, de 75 anos de Florianópolis, desenvolveu versões discretas do ritual para situações sociais. Quando estou em um restaurante,
Vou ao banheiro antes de a comida chegar e faço a respiração lá mesmo. Ninguém percebe. A ativação muscular faço por baixo da mesa, contraindo as coxas e os glúteos. E para a consciência alimentar e gratidão, basta um momento de silêncio olhando para o prato quando ele chega. Estas adaptações mostram como o ritual pode ser flexível e se ajustar a diferentes situações, sem causar constrangimento ou desconforto social. Um ponto importante a considerar é a interação deste ritual com medicamentos para diabetes. Muitos idosos tomam metformina, insulina ou outros medicamentos para controlar a glicose. Como o ritual se encaixa neste contexto? Conversei com o Dr. Paulo, endocrinologista do Hospital São Lucas em Porto Alegre, que explicou: este ritual não substitui a medicação, mas pode potencializar seus efeitos de maneira positiva. Por exemplo, pacientes que usam insulina antes das refeições podem eventualmente precisar de doses menores à medida que o controle glicêmico melhora com a prática regular do ritual. Dona Dulce, uma senhora de 83 anos de Vitória, experimentou isso na prática. Depois de 6 meses praticando o ritual religiosamente antes das principais refeições, meu médico reduziu minha dose de insulina em 15%. Ele ficou impressionado com a estabilidade da minha glicose nas últimas consultas. No entanto, é fundamental ressaltar: qualquer ajuste na medicação deve ser feito exclusivamente pelo médico, com base em exames e avaliação clínica. Nunca altere suas doses por conta própria, mesmo que perceba melhoras significativas. Outro aspecto relevante é a adaptação do ritual para idosos com limitações específicas. Seu Luiz, um motorista aposentado de 78 anos de Goiânia, tinha tremores nas mãos que dificultavam algumas atividades. Não conseguia segurar uma bolinha para fazer a parte da ativação muscular. Minha fisioterapeuta do INSS me ensinou a apertar as palmas das mãos uma contra a outra, como se estivesse rezando, mas fazendo força. Funciona perfeitamente e não preciso segurar nada. Dona Iracema, uma senhora de 80 anos com problemas de audição, adaptou o momento da respiração. Como tenho dificuldade para ouvir, não consigo contar os segundos direito. Então minha filha me deu um pequeno relógio de areia de 3 minutos. Eu viro ele e respiro devagar até a areia terminar de cair. Estas histórias mostram como o ritual pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de cada pessoa, respeitando suas limitações e aproveitando suas capacidades. Um benefício adicional que muitos participantes relataram foi a melhoria na qualidade do sono. Dona Terezinha, uma costureira aposentada de 74 anos de Recife, sofria com insônia crônica. Desde que comecei a praticar a respiração consciente antes das refeições, percebi que dormia melhor à noite. Fiquei tão impressionada que agora faço os mesmos exercícios de respiração antes de deitar e raramente tenho problemas para pegar no sono. Esta observação é corroborada por estudos da Unifesp, que demonstram como técnicas de respiração consciente reduzem os níveis de cortisol e promovem o relaxamento, beneficiando não apenas o controle glicêmico, mas também a qualidade do sono e a saúde mental como um todo. Falando em saúde mental, este é um aspecto frequentemente negligenciado no tratamento da diabetes em idosos. A ansiedade constante com os níveis de glicose, o medo de complicações e a pressão para seguir dietas restritivas podem levar a um estado crônico de estresse que, ironicamente, piora o controle glicêmico. Seu Francisco, um contador aposentado de 81 anos de São Paulo, descreveu bem esse ciclo. Eu ficava tão nervoso medindo minha glicose que acho que só de pegar o aparelhinho meu açúcar já subia. Era um ciclo sem fim. O ritual de 5 minutos quebra esse ciclo, ao incorporar elementos que reduzem o estresse e promovem uma relação mais saudável com a alimentação e com o próprio corpo. A pesquisa da doutora Fátima Couceiro, da UERJ, comprovou que práticas de mindfulness, como as incluídas neste ritual, reduzem em até 25% os níveis de ansiedade em idosos com diabetes tipo 2. É importante lembrar que este ritual, embora simples, traz benefícios que vão muito além do controle da glicose.
Dona Aparecida, uma professora aposentada de 77 anos de Fortaleza, notou melhorias em sua digestão. Aquela sensação de estômago pesado depois das refeições que eu tinha há anos praticamente desapareceu depois que comecei a respirar direito antes de comer. Outro benefício relatado por muitos participantes foi a redução da compulsão alimentar. Seu Jorge, um ferroviário aposentado de 79 anos de Campinas, contou sua experiência. Antes eu comia muito rápido, mal mastigava e sempre repetia o prato. Depois que comecei a fazer o ritual, passei a comer mais devagar, a sentir mais o gosto da comida. Percebi que uma porção já me satisfazia. Este efeito é explicado pela ativação do sistema nervoso parasimpático através da respiração consciente, que promove uma digestão mais eficiente e permite que os sinais de saciedade cheguem ao cérebro antes que comamos em excesso. Um aspecto fundamental para o sucesso deste ritual é o apoio familiar. Seu Antônio, um agricultor aposentado de 83 anos do interior do Ceará, teve dificuldades iniciais para implementar a prática. No começo, minha família achava engraçado, principalmente meus netos. Ficavam me olhando fazer a respiração e davam risada. Aí minha filha conversou com eles, explicou a importância e as coisas mudaram. Agora, na hora do almoço, todo mundo respira junto comigo. Virou um momento de união da família. Este envolvimento familiar não apenas facilita a adesão ao ritual, mas também cria um ambiente de suporte emocional que é crucial para o bem-estar de idosos com condições crônicas como a diabetes. Para finalizar, quero compartilhar algumas dicas práticas para quem vai começar este ritual hoje mesmo. Comece devagar. Nos primeiros dias, faça apenas um elemento do ritual, como a respiração consciente, antes da principal refeição do dia. Gradualmente, incorpore os demais elementos e estenda a prática para outras refeições. Mantenha um registro simples. Anote seus níveis de glicose antes e depois das refeições para observar o impacto do ritual. Dona Jurema de Curitiba usava um caderninho colorido que deixava ao lado da mesa da cozinha para facilitar esse registro. Seja paciente consigo mesmo. Se esquecer de fazer o ritual ou pular algum elemento, não se culpe. A constância é mais importante que a perfeição. Compartilhe sua experiência. Converse com outras pessoas que têm diabetes, conte sobre o ritual, troque ideias e adaptações. Como dizia seu Carlos de Belo Horizonte, ajudar outra pessoa com o que aprendi me faz sentir útil novamente. Celebre as pequenas vitórias. Cada melhoria nos níveis de glicose, cada dia seguindo o ritual, é uma conquista que merece ser reconhecida e celebrada. Espero que essas reflexões e experiências compartilhadas tenham trazido uma nova perspectiva sobre como o controle da diabetes tipo 2 pode ser mais natural e integrado à rotina de pessoas com mais de 70 anos. Se algum ponto específico ressoou com você ou se você tem outras estratégias que funcionaram em sua jornada, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Cada história compartilhada pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e considere compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessas informações. Sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e me permite continuar criando conteúdo significativo sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. Lembre-se, viver com diabetes não significa viver menos ou com menos qualidade. Com pequenas práticas conscientes, como este ritual de 5 minutos, é possível ter mais controle, mais saúde e, principalmente, mais tranquilidade no dia a dia. Obrigado por se juntar a mim hoje e espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo sobre como adaptar exercícios físicos para idosos com mobilidade reduzida. Até lá, cuide-se com carinho e atenção.